E o jogo de hoje, como você frisou muito bem, chama a atenção do Brasil. Alguns querem ver Neymar. A torcida do Remo quer ver o Remo, quer ver o Duplex Chamba, quer ver o Aleph Manga, né? Quer ver o time melhor. Tempo, acho que o Remo teve para dar uma ajustada no time. Esse é o seu destaque para hoje, né, Paulo? Sem dúvida, o clube do Remo. É exatamente, esse tempo que o Remo teve para ajustar o time, o Léo Condé. 19 horas a bola vai rolar e o Remo volta a jogar na Série A depois da goleada aplicada em cima do Bahia por 4-1 no Mangueirão. 2 tropeços, né, no meio do caminho na Copa Norte, uma derrota e um empate. No Z4, o time azulino vai em busca de uma inédita vitória contra o Santos para vencer pela primeira vez como visitante. E o detalhe interessante, Michel, sobre esse jogo é que se o Remo vencer, não apenas soma mais uma vitória na competição, sai da zona do rebaixamento. Opa! O Remo pode sair de último para 14º na tabela. No mínimo por ali, 15º. Porque é o seguinte, hoje ainda teremos a Chapecoense em campo contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 14º, a Chapecoense 16º. E ainda tem o Bragantino jogando contra o Flamengo. E o Bragantino é o atual 15º colocado. Então ali no duelo entre Chape e Atlético, alguém vai tropeçar. Contra o Bragantino, é muito provável que o Flamengo ganhe esse jogo. Então, se o Remo vencer, sobe pelo menos aí até a 15ª colocação, por conta até dos resultados que já aconteceram na rodada, como a derrota do Mirassol, o Cruzeiro, por enquanto, ali está estacionado na zona do rebaixamento, mas saiu da lanterna, né? E, além disso, é um confronto direto contra o Santos. O Santos é o 17º com 7 pontos. Sobre o momento do Peixe, a situação é complicada no Brasileiro, tá? 7 pontos em 8 rodadas. O Santos pode encerrar a rodada dentro da zona do rebaixamento. E essa vai ser a primeira partida do Cuca na Vila Belmiro, na 4ª passagem pelo clube. Após empatar com o Cruzeiro na estreia, o treinador busca também a primeira vitória. Sobre o Remo, Michel, o treinador Léo Condé tem dúvidas para a escalação, já que o zagueiro Marlon sentiu um problema no jogo contra o Monte Roraima. Marlon está na delegação, que foi para esses 2 jogos fora de casa, e o Vitor Bueno está machucado. Além disso, o Remo não vai poder contar com o Patrick, que não pode jogar por estar vinculado ao Santos, né? O Remo vai ter que pagar uma ponta, não vai ser o caso. Por outro lado, o recém-chegado Mike deve entrar na lateral esquerda e o David Braga surge como opção no meio. Apesar disso, Michel, apesar dos desfalques principalmente, você acredita que é possível uma vitória na Vila hoje? Sim, é possível. Acho que depende do Santos que a gente vai ter e depende do Remo que a gente vai ter. Mas futebol é 11 contra 11, cara. O Santos é um time que não vem desempenhando, né? Vem tendo dificuldades, mas teve a troca de treinador. E aí, quando troca treinador, a gente sabe que muda muita coisa, normalmente muda para melhor. E a gente tem o fator Neymar, né? Que tem gente dizendo que ele vai, tem gente dizendo que ele não vai pro jogo. Eu acho que ele vai pro jogo. Ele tem que ir pro jogo hoje. Ele precisa ir para esse jogo hoje. Ele precisa ir pro jogo hoje. Não é nem que ele tem, ele precisa. Pois é. Então eu acredito que o Neymar vá para o jogo. E aí esse fator vai ser também determinante para a partida, né? Do lado do Remo, a gente tem um período de 10 dias que o Léo Condé teve para trabalhar essa equipe. Michel, mas jogou contra o Monte Roraima e empatou, né? Cara, o Remo da Série A é outro, pessoal. Não, é outra parada. E a condição do gramado não tinha como mostrar muita coisa. E eu acredito que o Léo Condé, apesar de eu já ter dito que ele não era o treinador da minha preferência, eu gostaria de ter visto o Guto à frente do comando do Remo, mas o Léo Condé não é qualquer treinador. Ninguém fica tanto tempo na Série A e faz as campanhas que ele fez sem ser um bom treinador. Ele é sim um bom treinador, era só uma questão de preferência. E acredito que esse tempo que ele teve para trabalhar com a rapaziada aí, esse tempo
deve ter dado para fazer alguma coisa interessante. Até porque... Mas aí é que tá, o Remo também teve o mesmo tempo. Não, mas como assim? De preparação ali, de aproveitar a data FIFA para se organizar. Não, mas é isso que eu tô falando. Acredito que esse tempo que ele teve vai dar para mostrar alguma coisa. Porque o que eu tô falando é o seguinte... Pode ter gente que fale assim, mas já teve o jogo contra o Monte Roraima e não apresentou nada de diferente. Eu estou dizendo que não tinha como apresentar, entendeu? Não, era impossível apresentar naquele gramado. E eu acredito sim que o Remo tem a condição de fazer um jogo de igual para igual. Eu sempre falo sobre isso e vou morrer falando todas as vezes que a gente vê um time... a gente for enfrentar um time top de linha do futebol brasileiro. O que vai me deixar... satisfeito não é o empate, a derrota ou a vitória. É ver o desempenho em campo e ver o time desempenhar, né? O resultado é consequência. E lógico que a gente quer vencer sempre, mas o resultado sempre é consequência do que você apresenta dentro de campo. E se apresentar um bom futebol, já é meio caminho andado para conseguir um bom resultado. A expectativa hoje é de ter um Remo, principalmente ali no meio de campo, um pouco mais marcador, tá? O provável meio de campo para o Remo hoje é Zé Wellison, Zé Ricardo e Pico. Deve ganhar aí a titularidade novamente. O ataque azulino deve ser formado pelo Manga, Pikachu e Taliari. Já a defesa, a gente vive a expectativa pela estreia de titular, né, como titular, do Mike. E que o Tchamba seja deslocado justamente para a posição de zagueiro, já que tem essa dúvida em cima do Marlon. O Marlon teve aquele problema contra o Monte Roraima. A gente ainda não tem uma atualização do boletim médico do jogador, mas informações que vêm de bastidores dizem que ele não está 100%. Então, você acredita que o Mike pode ganhar a posição finalmente ali na lateral esquerda, Michel? Se o Marlon... Que pode finalmente ser escalado um lateral esquerdo para jogar na posição? O Cufré já foi, né? O Cufré já foi, mas não tem sido, né? Mas acredito que o Marlon vai ficar pro jogo contra o Grêmio. Acredito, né? Realmente a gente não tem muitas informações sobre a questão do Marlon, mas... botar o Mike ali e é um teste de fogo, né? É um teste de fogo do novo lateral do Clube do Remo. Bora aguardar aí pra ver. Mas, inclusive, temos o Mike falando aqui com a gente, ele que foi apresentado com a camisa do Remo ontem, né? Deu uma entrevista coletiva e ele comentou justamente sobre a partida contra o Santos, mas a gente vai ouvir primeiro ele falar justamente sobre um novo sistema que ele precisa se adaptar, porque é um jogador que veio do Novo Horizontino e agora chega para trabalhar com o Léo Condé com uma forma diferente de jogar e também de treinar. Vamos ouvir aí o Mike. Cara, o que foi pedido mais dele hoje, mais uma movimentação para conhecer mais os companheiros, uma forma de jogar assim dele, deu para entender um pouco, não é muito diferente assim do que eu vinha fazendo. E em questão dos adversários, cara, a gente amanhã, quando tiver a maioria dos jogadores que fez mais de 45 minutos, a gente vai sentar e conversar um pouco mais para entender um pouco mais assim a ideia dele, a forma 100% assim que ele joga. E é isso, eu acho que ao longo do tempo aqui no clube eu vou me adaptando o mais rápido possível. Tá aí o Mike, que jogou 2 vezes contra o Santos, tá? O Santos venceu lá na primeira rodada do Campeonato Paulista e no segundo jogo, em que esteve contra o Santos, eliminou o Peixe nas quartas de final, jogo que foi lá em Novo Horizonte. Vamos ouvir, inclusive, aí o Mike falando sobre o adversário de amanhã, sobre esses confrontos, o adversário da verdade de hoje, né? Sobre o enfrentamento que ele teve com o Peixe até agora nessa temporada. Falando do Santos, assim, eu acho que a primeira rodada... Falando do Santos, assim, eu acho que a primeira rodada lá do Campeonato Paulista foi um jogo, tipo, brigamos de igual para igual com eles, tal. Nos últimos minutos ali do jogo, eles conseguiram virar o jogo
E em casa lá, na casa de Novo Horizonte lá, a gente foi feliz no jogo de mata-mata para passar para uma das fases finais do Campeonato Paulista. Aí, falando dos jogadores, todo mundo sabe da qualidade de cada um deles, do Gabriel, do Neymar, do Rony. Mas é aquilo, acho que dentro de campo ali, cada um brigar com o seu ali, eu acho que não tem muita diferença não. Acho que cada um tem que defender sua camisa e aqui não é diferente. Aqui no Clube do Remo aqui a gente tem que defender até o fim. Tá aí o Mike, portanto, falando com a gente. Meus amigos, o Mike teve uma vitória e uma derrota, né, contra o Santos até agora nesta temporada. Pode ser que seja titular hoje. Falando sobre o momento do Santos agora, né, para essa partida, o Cuca vai ter o retorno do Neymar. No entanto, tem a dúvida do Gabigol. Pode ser que não jogue, ele estava com problema de um edema, mas desde a rodada passada não entrou em campo também por razões contratuais. Jogador que é emprestado pelo Cruzeiro, e o Santos enfrentou justamente o Cruzeiro. O Santos também não vai ter o Gabriel Menino, tá com uma lesão na coxa direita, vai ser desfalque, jogador de meio de campo. Então o Santos hoje deve ter o Gabriel Brazão no gol, o Igor Vinícius na lateral direita, Lucas Veríssimo e Luan Pérez como zagueiros e o Escobar na lateral esquerda. Meio de campo com Gustavo Henrique, Oliva e Neymar. Na frente, Barreal, Tassiano e Rony. O Rony deve ser justamente esse substituto, né, do Gabigol. E é que eu quero chamar também o Bed para conversa. Bed, o quanto esse Santos pode ser perigoso para o Remo ontem e até onde você acha que vai a influência do Neymar nessa partida? Porque tá todo mundo de olho nele. E como o Remo pode pará-lo? Olha, o Remo tem que ter identidade, né, Vanderlei? O Remo precisa ser o Remo dentro de campo. O Remo foi contra o Atlético Mineiro, naquele momento lá, jogando em Minas Gerais. O Remo tem que ter postura dentro de campo. Eu até falava ainda agora há pouco pela manhã, ninguém aqui é menino, ninguém está aqui para esconder do torcedor que o favorito é o Santos. O Santos joga diante da Vila. O Santos tem um jogador que para ele a partida de hoje é especial, porque ele quer começar a mostrar para o Brasil que ele tem condições de estar numa Copa. Mas o Remo não tem nada a ver com isso. O Remo tem que chegar na Vila e jogar o futebol dele. E aí a gente fala o seguinte, eu não sei se vocês já fizeram aí essa análise, mas você olha o Remo de hoje. O Remo vai entrar em campo hoje com um tempo que teve para se treinar e se ajustar, coisa que o Remo ainda não tinha tido no campeonato. Teve uma semana aí para dar uma respirada e ajeitar esse time. E aí você vai ter Rangel, Marcelinho na direita, Marlon ou Kaique e o Tchamba, ou Marlon e Kaique, aliás, ou Marlon e Kaique e Mike. Veja que você vai ter um lateral direito e um lateral esquerdo de ofício, ou seja, o Remo não inventa, não vai ter invenção. O meio de campo do Clube do Remo deve ser Pico, Zé Wellison e Zé Ricardo. Né? O Zé Wellison. Eu não entraria com o Zé Wellison, entraria com o Diego Hernandes e com o David Braga, tá? No meio? Entraria com... Quem é que vai marcar, Bed? Zé Ricardo e Pico. Então 4 no meio de campo. Você eu entraria com... Eu vou entrar com 3 atacantes contra o Santos jogando na Vila. Eu entraria, eu tô falando eu. Sim. Eu não sei qual é o time do Condé, a gente ainda não sabe, mas bora lá. O meu time eu entraria com Pico, Zé Ricardo, David Braga e Diego Hernandes. Pode falar, Bed. Fala. Na frente, Aleph Manga e Talhari. Esse seria o time. E aí, Michel? É um bom time. Mas o quanto esse Santos pode ser perigoso e onde o Remo tem que ter atenção com e também além do Neymar? Com o Rony. Não tem outro. É o cara que com certeza a partida vai ser especial para ele também. Então, afinal de contas, ele saiu daqui e ele tá com certeza esperando por esse encontro, né? E o Neymar, cara, a parte ofensiva do Santos passa muito pelo Neymar, então o Remo vai ter que ter muito cuidado, como o Bed disse, cara. Essa não é a partida mais importante da vida do Neymar.
mas no caminho dele para a Copa do Mundo, deve ser a partida mais importante para ele. Eu acho que ela é muito significativa, ainda mais por ser logo depois da data FIFA. É isso. Ela ganha um peso diferente por ser depois da data FIFA, Bed. Se o Neymar vier a hoje arrebentar, fazer gols e fizer uma grande partida, a opinião pública que já está querendo ele na seleção vai fazer uma pressão muito grande. Então o Neymar, o jogo para o Neymar hoje é um jogo diferente. Só que o Remo, Vanderlei, não tem nada a ver com isso. Claro. Hoje os jogadores do Remo eles têm que ir a Santos, não é para ficar batendo foto, pedindo autógrafo, nem para perguntar para o Neymar se ele foi. E aí, tu vai jogar? Não. Hoje é dia do Plexitchamba, hoje é dia de Talhari, hoje é dia de Aleph Manga, hoje é dia de Clube do Remo. É dia do Remo se impor dentro de campo. Cara, tava vendo os números aqui do Santos e também do Remo. Dos gols que o Santos levou até agora na temporada, na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ao todo foram 13, 6 foram de bola parada. Por outro lado, o Remo tem a maioria dos seus gols marcados na Série A oriundos de jogada de bola parada. Acredito que pode ser também um fator decisivo também para esse jogo. Mas eu espero um Remo diferente por conta desses 10 dias e espero, Bed, um Santos também diferente porque mudou de treinador. Exatamente. Aí a gente vai ver o seguinte, por exemplo, eu espero exatamente o que o Michel está falando. O Léo Condé não é bobo. Ele está disputando a primeira divisão há 3 anos. Então, que para muita gente, o Remo vai enfrentar o Santos 16 anos depois. O Léo Condé há 2 anos. E outra, o Santos hoje está na mesma barca que o Remo, tá? É uma luta contra o Z4 essa aqui. Mas essa história, Vanderlei, de quem está na mesma barca, quem está lá na frente, o Remo tem que começar no campeonato. É aquilo que a gente vem falando. O Remo não pode passar uma visão para o campeonato que, vai jogar contra o Remo 3 pontos. E eu não acho que seja assim hoje, não. Pois é. E cabe o Remo fazer o quê? Se impor e colocar suas cartas também em jogo. Cara, eu sinceramente acredito que esse é um jogo em que a vitória é bem palpável, tá? A vitória é bem palpável, porque nos últimos 2 jogos fora de casa, o Remo chegou numa situação, cara, de mudança de técnico, de mudança na forma de jogar. A gente sentia até o time um pouco perdido em certos momentos, principalmente ali naquele primeiro tempo contra o Coxa, né? No segundo contra o Flamengo também, ali principalmente depois que o Flamengo abriu vantagem no placar. Mas esquecendo Copa Norte, tá? Porque os caras, a gente já viu na temporada várias vezes, seja em paralelo com o Parazão ou em paralelo com o Copa Norte, que eles levam o jogo de Série A de uma maneira diferente. Então, acredito que esse Remo precisa ser muito organizado hoje defensivamente e vai punir o Santos. Pelo menos para mim, o caminho da vitória é punir o Santos na bola aérea, porque são muitas falhas de marcação do Santos defendendo isso na temporada, e também nessa transição em velocidade, porque é uma coisa que já se provou que funciona. Essa bola que chega para o Aleph Manga, encarar lateral, encarar zagueiro ali no mano a mano. E aí eu acho que o Remo pode levar aí a vantagem. Essa entrada do David Braga no meio-campo do clube do Remo, ela, no jogo da chuva, do temporal, você pode reparar que eu acho que foi a melhor coisa que o Santos fez para o Remo, foi tirar o Patrick não poder jogar contra o Santos. Porque você vai olhar hoje o David Braga e o Patrick, quem está melhor qualidade fisicamente? O David Braga. Então, o Remo precisa, e acho que a entrada do David vai dar isso, essa qualidade de quê? Zaga, meio, ataque. O Remo não estava... O jogador que faz isso no Remo é o Vitor Bueno e ele está fora. Então, como ficaria essa ligação do clube do Remo? Uma alternativa ali, caso o Condé queira ter mais uma opção, seria o Diego Hernandes, Michel.
Apesar do Bad ter dito e eu achar um bom time pro futuro, acho que para esse jogo o Diego Hernandes não entra como titular. Não, titular não, digo como uma alternativa. Eu não acredito nem que o David Braga entre como titular hoje. Pois eu acredito que ele vá ser uma opção ali pro segundo tempo. Mas se ele quiser ter mais de uma opção, ali, caso precise sair pro jogo, ou precise alguém ali para armar, ele tem o David Braga e tem o Hernandes também. O time que eu gostaria de ver em campo seria com Zé Ricardo, Pico e David Braga, Pikachu, Aleph e Talhari. Esse é o time que eu gostaria de ver em campo, né? Não sei se pegou aí, Bad. Pegou, Bad? Zé Ricardo, Pico e David, Pikachu, Aleph e Pois é, o Pikachu, é aí que eu te digo. Quando você coloca o Pikachu para fazer essa função, tu desaparece com ele. Não, eu entendo. Ele vai ser, por exemplo, ele pode ser usado. E aí, o torcedor, ele tem que analisar o lado técnico e tático da coisa. Sim. Quando o Pikachu entra nessa função, ele não aparece muito para o jogo. Mas pode ser de fundamental importância para, de repente, anular um bom jogador. Um bom jogador, Só que o torcedor quer ver aquele Pikachu. O Pikachu flechando, entrando, finalizando. Que Isso. esse eu acho que é muito mais útil ao Remo. Sim. E principalmente quando ele entra no segundo tempo, quando ele está descansado, que aquela bola pelo lado direito dele fica sendo mortal. Pois é, se ele deixar, por exemplo, o Pico um pouco mais preso junto com o Zé Wellison, ele pode soltar um pouco mais do Zé Ricardo e tentar fazer essa dobradinha aí com o Pikachu, cara. Porque a gente já viu essa dobradinha Zé Ricardo Pikachu funcionar. Porque Zé Ricardo tem um passe melhor. Penso eu que ele vai botar o Zé Wellison no time. Penso eu. Não é o que eu gostaria de ver, mas acredito que ele vai preencher mais o meio de campo ali, né, Bad? Hein, Bad? Acha que ele vai preencher mais o meio de campo com o Zé Wellison? Eu acho que vai. Se ele entrar com o Zé Wellison, aí o que acontece? O Remo fica forte na pegada, porque vai ter Zé Ricardo, Zé Wellison e Pico. Isso. 3 volantes, como a gente diria até de contenção, né? É isso. Volantes de pegada. Mas quem vai armar esse time? Quem é que vai fazer a transição meio-ataque? Não, o Remo tá jogando fora de casa com o Condé nesses últimos jogos, tentando jogar em transição, né? Jogar essas bolas Mas longas. ele tinha o Vitor Bueno. Não, aí pois quando tu tem o Vitor Bueno, é outro jogo. Tu pode fazer. Não, claro. Se o Vitor Bueno tá jogando, coloca os 3 que não tem problema. Sim. Por exemplo, sim. tu pode entrar com Pico, Zé Ricardo e Zé Wellison. Porque quando chega no Pico, aliás, quando chega no Vitor Bueno, ele qualifica. Claro. É um jogador que levanta a cabeça, que vê onde tá. Mas ele poderia entrar com esses 3, com o David Braga e os 2 atacantes. Esse cara, na minha opinião... Eu não sei se o David Braga, não desmerecendo, Sim. tem essa mesma... Do Vitor? Não, o Vitor é mais jogador que ele. O Vitor é mais jogador que ele. Na minha opinião, o cara que pode fazer essa bola chegar na frente, não necessariamente como armador, tá? Mas principalmente nessa transição de bola longa pro Pikachu, principalmente pro Aleph Manga, é o Zé Ricardo. E a gente já viu isso acontecer. E tem um outro detalhe. Não se iludam quanto a um detalhe. Nós estamos falando do Remo, mas o Santos vem com tudo. O Santos está pressionado. E até por isso eu acredito que ele vai preencher mais o meio de campo agora, colocar mais marcadores, porque o Santos vem logo para cima do O Remo não pode deixar o jogo acelerar. O jogo acelerado, que é aquela trocação, é bom pro Santos. Sim. O Remo tem que fazer 20 minutos passarem rápido, que é para jogar a torcida contra o time do Santos. A torcida vai começar a pegar no pé, a torcida vai vaiar. E aí o Remo tem que ser inteligente para se aproveitar. Cara, olhando aqui para esse meio de campo do Santos, eu não vejo tanto futebol assim no Gustavo Henrique e no Oliva, não, tá? Pelo que eu já vi o Santos nessa Série A, eu acho que o Remo, até congestionando mais esse meio de campo, aí vai levar até vantagem. Vai até ter superioridade numérica, porque o Neymar é um a menos marcando. Será que vai ser?
Eu acredito que sim. É o que eu tô acredito te falando. O Neymar, cara, é um jogador... Não, eu digo no poder de marcação. Aí no poder de marcação no meio de campo, acho que o Remo pode levar vantagem aí também. Eu acho que o Neymar é um jogador que a gente tem que respeitar muito. E quem vai jogar contra ele também. Não, pois é, ele com a bola é outra parada. Ele com a bola é outra parada. Pode acabar com tudo. Sim, com a bola. Entendeu? Mas se ele não tiver a bola... Agora tu tem que fazer como essa bola não chegar nele. E para te fazer isso, tu vai ter que desdobrar fisicamente. Veja só, tem que saber separar muito bem as coisas. O Remo, ele passou por um momento no domingo passado em que ele empatou um jogo que o torcedor cobrou, mas o que parece é que isso não afetou. Os jogadores entenderam na visão deles como foi o resultado, como foi o empate contra a equipe do Monte Roraima. O Remo teve uma semana cheia para se preparar. Depois do jogo contra o Bahia, o Remo teve todo o momento do mundo. Então hoje é um grande teste para a gente ver o seguinte, você quer ver? Então se o Remo entrar desse jeitinho aí, com o pezinho dele no chão, entendendo que quem tem toda a obrigação de ter pressa, quem tem toda a obrigação de querer correria é o Santos, e o Remo for cozinhando o peixe, a torcida vai se voltar contra o time do Santos. E numa dessa, o Remo pode surpreender. Então o jogo de hoje, ele tem que ser de inteligência. O mental também tem que funcionar. Vamos lá. O Remo vai jogar hoje num templo sagrado, onde jogou o Rei Pelé. Mas se os jogadores do Remo chegarem lá para bater foto, para ir perguntar pro Neymar, e aí, Neymar, tu vai para a Copa? Meu irmão, o Remo tem que entrar lá atrás do seu prato de comida. O Remo tem que entrar na vila e dizer o seguinte: hoje é noite de leão, não é de peixe. O nome disso é personalidade. Tu tem que ter personalidade. Se eu for jogar contra o Neymar e deixar de matar a bola, vira X1. No X1, pai. Esquece. Pega ele. Como é que pega? Não tem como. Então, se bem que a gente já viu uns lances durante esse campeonato que, mesmo no X1... mas ele tá 2 semanas... É melhor você acabar o programa... Numa maca, é melhor você acabar o programa que você vai terminar dizendo que o Neymar é um perna de pau. Não tô falando isso, mas todo mundo tá vendo aí, cara. Quem já viu... Você tá pra dizer que o Neymar é um perna de pau. Quem já viu pelo menos um jogo do Santos nessa temporada sabe o que eu tô falando. Esquece. Ele tá 2 semanas, Vanderlei, tomando água de coco numa maca e mandando recado, você entendeu? Recado para aquele baixinho lá, para aquele Vanderlei lá de Belém, que fica me secando. Você não viu ele mandar recado? Daqui a pouco vai estar a gente lá na pré-eleição do Santos. Com gênio a gente não mexe. Exatamente. Com gênio a gente não provoca. Onça com vara. Não, mas eu não tô provocando ninguém. Porra! Não tô provocando ninguém. Tá falando quase que o cara tá aposentado aí, cara. Que o Neymar não dá mais nada, que não faz mais nada, que não sei o quê. Neymar é diferenciado demais. Vamos ver como é que ele reage hoje diante do clube do Remo. Ele não tem jeito aí.